Polygon Matic é a maior promessa do mercado cripto. Se você tem acesso à internet, já deve ter visto vários canais diferentes falando muito bem dessa moeda. Inclusive, essa foi a moeda que mais se valorizou na minha carteira quando eu comprei em 2020. Mas será que agora em 2023 ainda vale a pena investir em Polygon Matic? Será que ela ainda tem potencial de superar as suas concorrentes? Bom, para tornar mais fácil a sua decisão, eu vou mostrar a verdade não contada sobre a Polygon Matic. Para você entender todo o hype por trás dessa criptomoeda, eu vou abordar 7 tópicos principais para você ver se vale a pena ou não investir em Polygon Matic. Primeiro, tecnologia. Polygon, ZK Rollup, ZK EVM e Plasma Chain são algumas das novas tecnologias da rede. E olha só, duplas, para vocês entenderem o que são essas tecnologias, basicamente nós podemos separar isso em 3 grupos de redes e empresas ligadas a Polygon. E essas são novas tecnologias que estão aprimorando o projeto. Mas o primeiro é o grupo da Optimistic Rollups. Nele nós podemos encontrar a Arbitrum, a Optimism e a Boba Network. O segundo grupo é da ZK Rollups. Lá dentro nós vamos encontrar a Polygon Hermes. Essa inclusive não existe mais porque virou a ZK EVM. E se você, por exemplo, entrar no site da Polygon Technology, já é possível fazer uma ponte nessa ZK EVM Bridge, que é uma ponte que substituiu a Polygon Hermes. Mas nesse mesmo grupo nós também temos a Starknet e também a ZK Sim. Já o terceiro grupo são das outras redes, hoje composto pela Lightning Network e a Polygon mesmo, que é uma sidechain e ela é basicamente o topo dessas tecnologias rollups. Ela é a tecnologia primária de todo o ecossistema da Polygon. E a Polygon mesmo, que é uma sidechain, ela é basicamente a rede primária, aquela fundadora. Como ela foi a primeira a ser implementada, ela tem uma tecnologia mais ultrapassada e acaba não sendo tão eficiente quanto as outras redes rollups. E por isso eles estão atualizando a rede para mudar isso completamente. Inclusive, recentemente tivemos a atualização da Polygon 2.0, que melhorou essa limitação da rede. Vou falar mais sobre isso ao final do vídeo. Para facilitar, é como se essa Plasma fizesse um trabalho muito parecido com as rollups, que utiliza o sistema de prova de fraude para ver se as transações possuem alguma fraude ou não. Então, com as atualizações da Polygon, essa Plasma Chain evoluiu para as rollups. Além disso, também temos a Validium, que é uma outra tecnologia da rede que está evoluindo para a ZK Rollup. E olha só que interessante, nessa nova atualização da Polygon 2.0, eles propõem uma arquitetura de ponte agregadora. Então esse vai ser o primeiro sistema multi-chain usando provas ZK para transferir ativos entre redes diferentes. Resumindo, isso promete fazer ela superar suas concorrentes porque os desenvolvedores estão prometendo fornecer escalabilidade ilimitada e também uma liquidez unificada. Então com isso, eles basicamente estão mudando o sistema de POS para esse sistema ZK EVM Validium. E isso vai aumentar a segurança da rede porque ela vai passar a utilizar o sistema da Ethereum de segurança, quanto antes da atualização o sistema POS ela utilizava os validadores da própria rede da Polygon, que não eram tão seguros assim. Então por isso, o grande, digamos assim, superpoder da Polygon, que ela é uma solução para todo o mercado, que não é apenas uma única coisa, ela está envolvida em várias frentes diferentes. Olha só, ela tem a Plasma, a Optimistic Rollups, as Validiums e as ZK Rollups. Então são 4 frentes diferentes. Então o que é muito interessante é que ela tem soluções para praticamente tudo. Então ela acaba atuando com as suas soluções de várias formas diferentes no mercado cripto. Então isso que eu falei é a parte da tecnologia da Polygon, mas ao final também eu vou falar sobre os riscos dessa rede. Número 2, soluções de rede. Agora que sabemos sobre as tecnologias da Polygon, vamos olhar quais são as suas soluções. Para isso, eu vou entrar no site polygon.technology e clicar na aba soluções e pronto. Aqui nós encontramos todas as soluções desse projeto. E nesse site eles destacam 5. A Polygon POS, a Polygon ZK EVM, a Polygon Midging, a Polygon Supernets e a Polygon ID. Vamos clicar nessa primeira para ver o que tem. Olha só. Tem a carteira da Polygon para armazenar as suas moedas lá, tem o programa de staking que está pagando 4,95% ao ano, tudo isso é muito interessante. Então dá para ver que ela tem várias soluções para demandas diferentes do mercado e isso é muito importante para o projeto, para que ela consiga se diferenciar das suas concorrentes, que eu também já vou falar mais à frente quais são elas. Mas agora dentro da parte de ecossistema, nós podemos ver que ela tem cerca de 100 validadores e por isso a Polygon acaba sendo uma rede um pouco mais centralizada. Além disso, ela também já teve mais de 2,5 bilhões
bilhões de transações na sua rede, que é coisa pra caramba. Também movimentou mais de 13,6 bilhões em vendas de NFTs, que são bem mais baratos pelas taxas da rede comparado ao Ethereum, por exemplo. E ela também está tendo um desenvolvimento altíssimo de smart contracts, que são os contratos inteligentes. Então, por esses números, nós podemos ver que muita gente utiliza esse projeto. E assim já conseguimos ver que ele tem certa utilidade para o mercado. Agora, número 3, parcerias. A Polygon também possui grandes parcerias no mercado. Só nessa imagem já é possível ver quais são as marcas que ela tem parceria. Provavelmente você conhece várias, porque essas são marcas gigantescas e que estão no top 10 de empresas do mundo. Olha só, podemos encontrar aí Nike, Amazon, Facebook, que é a Meta, Mercedes, Disney e várias outras marcas gigantescas em parceria com a Polygon. Além disso, a Polygon também tem um ecossistema gigantesco. Sobre o volume de transações da rede, em 2021 ela teve um boom, como podemos ver no gráfico, quando estávamos em bull market, e depois que veio o mercado de baixa, ela naturalmente sofreu uma grande queda, só que ainda manteve o projeto em pé. E isso é um ponto positivo. O único ponto de atenção aqui é que mais recentemente ela teve uma outra queda, porque ela começou a perder um pouco do mercado para suas concorrentes, que eu já vou falar mais a seguir. Então a Polygon está se fortalecendo cada vez mais, mesmo no mercado de baixa, e também está fazendo parceria com grandes marcas, oferecendo várias soluções diferentes para o mercado. Número 4, tokenomics. A utilidade principal da Polygon é fazer staking com o token Matic e também pagar as taxas da rede nas transações, porque você vai precisar da Matic em sua carteira para utilizar a rede da Polygon e interagir com os aplicativos que estão dentro da rede da Polygon. Além disso, agora falando da captação de dinheiro da empresa por parte dos investidores, a Polygon fez algumas rodadas de investimento e captou mais de 450 milhões de dólares, que é coisa pra caramba. E esse é um grande indicativo para nós, porque isso significa que eles ainda possuem muita grana para continuar desenvolvendo e atualizando o projeto. Talvez o único ponto negativo para a alocação dos fundos da Polygon é que ela está muito concentrada. Olha só, 23% está em ecossistema, 22% em fundação e 16% dos tokens no time, ou seja, mais de 50% está alocado em coisas muito próximas. Outra coisa importante sobre os tokens da Polygon é que não existe mais aquele desbloqueio e liberação de tokens no mercado, porque a maior parte já está emitida em circulação. Aqui nesse site nós podemos ver o Circulation Supply, que hoje está em 9,3 bilhões, enquanto o Max Supply é de 10 bilhões. Ou seja, hoje só tem um gap de 700 milhões de tokens que não estão em circulação no mercado. Isso significa que não vamos mais ter uma distribuição em massa dos tokens no mercado, derrubando o preço do token. E esse é um grande ponto positivo para quem está querendo levar esse projeto para prazos maiores. Os maiores problemas da tokenomia da Polygon é a alta concentração nas mãos de baleias, porque mais de 50% está nas mãos do time e outra grande parte está com a Kraken e também a Binance. E olha só, praticamente 68% dos tokens de Matic estão nas mãos de baleias. E isso aumenta muito o risco da moeda, porque boa parte do suprimento de Matic está nas mãos de poucas pessoas que podem simplesmente se desfazerem da posição e levarem o preço do token lá para baixo. Na história, isso já aconteceu outras vezes, isso fica bem claro nesse gráfico, e como essa concentração de tokens nas mãos de baleias afeta o preço do token. Porque em 2021 tivemos aquela grande alta da Matic e logo em seguida ela teve uma grande queda, porque as baleias começaram a vender em massa os seus tokens. Então, no próximo bull market, quando ela começar a subir, pode esperar que pode sim ter uma grande pressão vendedora desses caras. Só que por outro ângulo, um ponto positivo da tokenomia da Polygon é que eles possuem um sistema de queima parecido com o Ethereum, ou seja, ao longo do tempo, ela pode se tornar uma moeda deflacionária. Porque essas moedas manterem o mesmo valor e continuar essa queima de moedas, naturalmente elas vão começar a se valorizar, porque ela está se tornando mais escassa no mercado. 5. Análise on-chain evaluation. Agora olhando para a parte de on-chain, que é uma análise que usa diretamente os dados da blockchain, da rede, nós podemos ver que o TVL está em quase 1 bilhão, que é o dinheiro travado circulando dentro do ecossistema da Polygon. Isso é bastante dinheiro, só que um ponto negativo é que olhando ao longo do tempo esse TVL está caindo. E essa queda tem muita relação com uma de suas concorrentes, que eu já vou falar mais a seguir. Além disso, quando pegamos essa outra métrica do valor de mercado sobre TVL ratio, que está em 1.2, isso significa que ele está meio alto, porque quanto mais próximo de 1, melhor. E como ele está acima de 1, ele está relativamente alto. E isso está acontecendo porque o dinheiro que estava mais concentrado na Polygon agora está indo para aquelas outras redes, a Optimism e a Arbitrum, e por isso esse número está mais alto. Agora olhando para o valuation da moeda em si, ela está sendo negociada a valores bem menores do que há alguns meses atrás. Isso significa que olhando para o passado, agora ela está em um momento melhor de compra, porque na história
ela chegou a ser negociada a 500 vezes o seu lucro. Então, de acordo com esse indicador, hoje ela está muito mais barata do que no passado. Agora, sobre o total de endereços de carteiras, ele vem crescendo ao longo do tempo e a Polygon já se tornou a terceira maior criptomoeda com o maior número de endereços de carteira, só perdendo para Bitcoin e Ethereum. E esse é um feito impressionante. Agora, sobre os holders de Polygon, que são aquelas pessoas que estão segurando o projeto por mais de um ano, nós podemos ver que no médio prazo a linha azul foi subindo, porém num curto prazo existiu uma leve queda, e eu já vou falar mais pra frente o porquê disso. Mas no geral nós podemos ver que esse número está aumentando ao longo do tempo, existem mais pessoas que estão gostando desse projeto para segurar para um médio e longo prazo. Agora, comparando a atividade de rede com as suas concorrentes, nós podemos ver que sobre os usuários ativos da rede, ela tem uma competição muito grande com a Arbitrum, que é a linha azul, só que nessa questão a Polygon ainda está vencendo por alguns pontos. Só que nós podemos ver que essa diferença entre as redes está diminuindo cada vez mais. E a lançada mais recentemente, a ZK Sync, nós podemos ver que ela começou ali embaixo e explodiu, chegando bem próximo das suas concorrentes. Agora, sobre o número de transações diários na Polygon, ela ainda está vencendo também, só que com uma competição bem acirrada com a Arbitrum. Agora, na parte do volume das DEX, a Arbitrum explodiu e passou a Polygon, porque para quem não sabe, a GMX, que é um protocolo, um ecossistema, está sendo muito utilizada hoje. Isso porque ela está tendo uma alta recompensa para quem a utiliza e é exatamente por isso que a Arbitrum explodiu. E sobre o gráfico de TVL, a Polygon acaba ficando em segundo lugar, quando comparamos ela com a Optimism, e pede para a Arbitrum, que também está com um ecossistema muito bom e oferecendo mais incentivos aos usuários do que a Polygon. Agora, sobre o valuation novamente, olhando o market cap, sobre os endereços ativos diários, também temos gráficos muito similares. Agora, sobre o indicador market cap sobre o TVL, só lembrando que nesse caso, quanto menor, melhor, podemos ver que a Polygon pode estar um pouco cara comparado às suas concorrentes, porque a Arbitrum, por exemplo, está muito mais descontada. Então, vendo tudo isso, será que realmente vale a pena comprar a Polygon agora? Se nós analisarmos o cenário macroeconômico, ele está impactando bastante no mercado cripto. Estados Unidos ainda continua subindo juros, então no curto prazo a moeda ainda assim pode ter correções no seu preço, tá? Sempre esteja ciente de que isso pode acontecer. Só que pensando em um médio e longo prazo, precisamos comparar ela com o Bitcoin, para saber se agora vale mais a pena comprar Polygon ou continuar comprando o Bitcoin. Nesse gráfico nós podemos ver que ela está em uma região de suporte e nas últimas vezes que ela bateu essa posição, ela se segurou e depois teve uma boa valorização. Então sim, agora pode ser um momento interessante de comprar Matic quando comparamos ela com o Bitcoin. Agora, se você também está mais antenado, viu que a SEC declarou guerra contra o mercado cripto e a Polygon é um dos alvos desse órgão do governo americano. E sabendo disso, será que é arriscado investir em Polygon com essa pressão do governo? Olha, sobre essa regulamentação ainda não está muito claro se ela vai ser considerada como um valor mobiliário ou não. Inclusive, o cara que estava taxando isso está prestes a ser demitido. Essa ainda é uma área desconhecida e que precisa ser resolvida, e que talvez a Polygon seja encaixada em uma outra categoria que ainda não exista de regulamentação. Porque as pessoas não compram Polygon apenas para ter lucro, porque o token também serve para pagar as taxas de transação da rede, também tem pessoas fazendo stake para validar as transações, então é uma coisa um pouco mais complexa e que ainda não vai ser regulamentada. E não pense que regulamentação é sinônimo de que vai ser algo ruim. Pode ser muito bom para o mercado, e isso até pode expandir o mercado cripto para pessoas que não sentem tanta confiança em investir no mercado cripto sem regulamentação. Então ainda precisamos dar tempo ao mercado e a SEC vai precisar de mais tempo para regulamentar isso. Mas então, olhando que ela está num preço legal, quais será que seriam os riscos envolvidos com a Polygon? Bom, o primeiro risco é a sua competição, porque ela está batendo de frente com a Arbitrum, que acabou subindo bastante. E por que isso? É muito importante vocês entenderem por que a Arbitrum está explodindo. Mas a chave do sucesso repentino da Arbitrum é o incentivo ao airdrop de OP e também o airdrop de Arbitrum. Isso acabou atraindo muitas pessoas justamente pela especulação de ganhar tokens de graça. Que dá pra ver nos gráficos anteriores que eu mostrei, com a ZK Sync subindo muito rápido, chegando muito próximo ao volume das outras redes, que já estavam no mercado. Isso aconteceu porque agora está tendo um grande incentivo para os usuários utilizarem essas redes com a possibilidade de receberem airdrop. E como hoje a Polygon não tem mais esse tipo de incentivo, até porque quase todos os seus tokens já foram liberados para o mercado, então esse pode ser um dos riscos para a Polygon. Um ponto positivo é que a Polygon ainda está se desenvolvendo e as pessoas utilizam a sua rede mesmo sem esses incentivos de ganhar criptomoedas de graça, porque quando acabar esses airdrops das outras redes, aí sim nós vamos ver quem é que vai sair melhor. Só para você saber, as duas concorrentes mais fortes da Polygon são a Arbitrum e a ZK Sync.
outro risco é o modelo de POS, que já é uma tecnologia mais ultrapassada, só que como eu mostrei no início, nas atualizações da Polygon, eles já estão implementando novas tecnologias, como a ZK-VM, que está coexistindo com a Polygon. E se vai dar certo ou não, tudo vai depender do tempo de desenvolvimento para essas novas redes. Se eles demorarem muito, a concorrência vai passar. Um case desses, por exemplo, foi a Cardano, que demorou muito para sair as suas atualizações e acabou ficando para trás, que era uma grande promessa do mercado cripto, mas que foi ultrapassada por suas concorrentes. Além desse, existe um outro risco, que é a alta concentração de tokens nas mãos das baleias de Polygon, de Matic, como deu para ver naquele gráfico, porque quando as baleias venderam no bull market de 2021, o valor da moeda derreteu rapidamente. Então, durante o próximo ciclo de bull market, isso pode vir a acontecer novamente. Agora, sabendo de tudo isso, será que vale a pena investir em Polygon? Bom, não é à toa que existe essa grande quantidade de vídeos falando bem desse projeto. E é claro que nós temos que ter cautela e acabar vendo todos os lados. E um bom gerenciamento de risco é essencial, porque alguns anos atrás, por exemplo, como eu falei, a Cardano era uma baita promessa, que acabou não virando porque eles demoraram demais para soltar as atualizações. Só lembrando que nada que eu estou falando aqui é uma recomendação de investimento, tá? Você que vai decidir se vale a pena ou não, de acordo com o que você acredita. Mas eu acho que sim, vale a pena investir em Polygon, inclusive eu tenho ela no meu portfólio. E o primeiro ponto para eu dizer isso é sua diversificação de produtos. Como eu mostrei, ela já possui várias soluções para diferentes problemas do mercado, e não está concentrada em apenas uma única coisa. 2. Ela está tendo constantes atualizações para melhorar o sistema de POS que já está ultrapassado. 3. Existe o crescimento de carteiras de holders de Polygon no longo prazo. 4. Ela tem parcerias extremamente fortes com a Disney, a Amazon, entre outras grandes empresas, sendo um dos poucos projetos do mercado com tantos parceiros assim. 5. A demanda está constante e as pessoas continuam utilizando o token. Não é simplesmente um projeto sem função alguma, só um projeto de hype, porque mesmo sem incentivos o pessoal segue utilizando a rede. 6. A quantidade de tokens em circulação está quase no máximo. Isso significa que não vamos mais ter tanto despejo, derrubando o valor da moeda. E mais aquela queima de tokens, essa moeda pode se tornar deflacionada ao longo do tempo. 7. Eles estão com um grande capital para desenvolver. Nós vimos que nas rodadas de investimento eles pegaram mais de 450 milhões de dólares para investir em desenvolvimento. Então, dito tudo isso, sim, eu acho que vale a pena investir em Polygon. Ela está em um preço mais baixo nesse momento, porque quando olhamos para o seu múltiplo e também comparamos com o par Bitcoin, ela se desvalorizou e está em uma região de suporte importante. Só que muito mais importante de saber se vale a pena ou não investir em Polygon é ter um gerenciamento de risco, principalmente porque ainda a situação macroeconômica está muito incerta. E é por isso que eu sempre falo para os meus alunos da comunidade sobre diversificação e alocação dos ativos de risco. Hoje, por exemplo, na minha carteira, a Polygon representa cerca de 5% do total investido apenas em criptomoedas. Eu não invisto apenas em cripto, eu tenho dinheiro em outros mercados, então imagina só, no gerenciamento de risco eu não corro tanto risco assim colocando todo o meu dinheiro em apenas um único projeto. Então eu não estou dando all-in nessa moeda e acho que você também deveria considerar fazer um bom gerenciamento de risco. Talvez no próximo ano, com uma estabilidade macroeconômica num ciclo de bull market, faça sentido aumentar a exposição nesses projetos menores. Mas eu espero que você tenha aproveitado o conteúdo do vídeo, então já deixa aqui o like se você não deu like no início, e se você tem interesse por esse tipo de conteúdo, eu recomendo que você assista o vídeo sobre a minha estratégia simples para investir em criptomoedas. Eu te espero o mais breve possível no próximo vídeo. Até lá!